Você já tentou ler um texto que deu um trabalhão para entender? Ou pior, um texto que você mesmo ou você mesma tem escrito e sofrido um bocado para entender sua própria mensagem? É muito desagradável, não é? Pois bem, toda vez em que você se deparar com tal situação, pode apostar que o tal texto padece de falta de planejamento. Por isso, neste primeiro encontro, vamos aprender a planejar um texto. O planejamento de uma redação é uma técnica que tem como objetivo adequar o mundo de ideias que temos na cabeça ao espaço que recebemos para escrever. Às vezes, sobram ideias e falta papel. Outras vezes, sobra papel e faltam ideias. Quem desconhece ou não domina suficientemente a técnica de planejamento do texto sempre chega facilmente a 3 lugares, também conhecidos como pecados mortais da redação. O meio ambiente é o lugar onde todos nós vivemos. É a casa da gente, onde moram os bichos, as plantas, tem os mares e os rios. O meio ambiente tem que ser preservado para que a vida não morra. É preciso que o homem tenha consciência dos perigos do desrespeito ao meio ambiente. Dessa forma, temos que fazer a nossa parte, porque sem o meio ambiente, o homem também não existirá. O segundo pecado mortal é a mistura de ideias ou mistura de aspectos ou ângulos de abordagem. Vamos ver. Na verdade, os meios de comunicação se tornaram indispensáveis à vida moderna. O estilo de vida das pessoas revela suas personalidades e isso tem a ver com o caráter de cada um. Se não fosse a televisão, ninguém saberia do que acontece no mundo e o meio ambiente seria mais ameaçado ainda. Por isso, os meios de comunicação exercem grande influência na sociedade de consumo. O terceiro pecado mortal é o mais frequente, é o mais encontradiço, nas redações, sobretudo de aprendizes de redator, que é a fuga à abordagem preferencial, comumente chamado de fuga ao tema. Vamos ver como é. A juventude é uma fase muito complicada na vida de uma pessoa. Ainda na adolescência, não sabemos ainda a profissão que abraçar, não temos segurança quanto aos nossos sentimentos e o apelo à sexualidade muitas vezes nos põe em conflito com as normas da família ou da religião. A religião, com seus códigos morais, escraviza as mentes humanas e faz com que o indivíduo não realize todo o seu potencial. Padres e pastores levam-nos a abrir mão dos pequenos e grandes prazeres, prometendo-nos uma vida futura no paraíso. Assim foi ao longo da história e assim ainda é hoje. E para que isso não lhe aconteça mais, vamos aprender a racionalizar a abordagem, fazendo com que o leitor sinta prazer ao ler o nosso texto. Como toda técnica, o planejamento do texto vai se basear em 3 passos, importantíssimos. Primeiro, levantamento do contexto ou levantamento das ideias. Segundo, delimitação da abordagem. E terceiro, fixação do ponto de vista, ou fixação do objetivo, ou fixação da tese. Vamos ver cada um. Levantamento do contexto. Suponha que lhe peço para escrever um texto dissertativo sobre a vida nas metrópoles e lhe dê em 30 linhas de limite máximo. Como você conhece bem o tema, milhares de ideias e ângulos de abordagem vão aparecer na sua cabeça, num ritmo alucinante. Bem, já que você acabou de fazer um belo levantamento de ideias, de aspectos a serem abordados, vamos para a hora da verdade. A adequação do mundão de ideias ao acanhado espaço de 30 linhas. É aí que entra a delimitação. Delimitar é priorizar e muitas vezes escolher o aspecto ou os aspectos de um determinado tema em função do limite que nos impõe. Portanto, quanto menor o espaço, maior a delimitação. Quanto maior o espaço, mais ficamos à vontade para abordar uma quantidade maior de aspectos também. No nosso caso, em apenas 30 linhas, não dá para escrever sobre trânsito, pobreza, exclusão, competição, desemprego. Ufa! Assim iríamos plantar uma confusão danada na cabeça do leitor. Por isso, para escrever bem sobre o assunto pedido, vamos delimitar um dos tantos aspectos apresentados. Por exemplo, vamos escrever esse nosso texto priorizando o viver nas metrópoles sob permanente estado de competição, discutindo as causas e as consequências dessa desgastante tensão. E agora o que fica faltando?
justamente o recado que você quer mandar ao seu leitor. A partir do momento em que, diante de um vasto elenco de aspectos, escolhemos um ou dois a depender do espaço, temos uma intenção clara. Que ideia eu quero passar? Que ângulo eu quero iluminar? Que posição eu quero defender? Tudo isso converge para o terceiro e último passo do planejamento, que é a fixação do ponto de vista, ou do objetivo, ou ainda a tese do texto. Digamos que, tendo escolhido discutir a competição e suas consequências numa grande cidade, você queira mostrar que o elevado índice de competição nas metrópoles desqualifica o ato de viver. Faz com que as pessoas vivam em permanente tensão, com medo do dia de amanhã. Pois aí está o seu ponto de vista, o seu objetivo, a sua tese, amarrando definitivamente as ideias e promovendo a unidade textual. Vamos repassar? Tema: a vida nas metrópoles. Levantamento do contexto. O trânsito caótico das grandes cidades, a competição e o medo nos grandes centros urbanos, a exclusão e a miséria nas metrópoles, a vida dos ricos, segurança e desperdício. Delimitação. Viver numa metrópole é uma competição permanente alimentada pelo medo do amanhã. Objetivo: demonstrar o quanto a competição e o medo nos grandes centros urbanos desvalorizam a vida das pessoas. E aí, vamos ver na prática como é que funciona? Os grandes centros urbanos vêm se tornando a cada dia menos acolhedores ao ser humano. O espaço da cidade, sonhada por Péricles na antiga Grécia como lugar de convívio solidário, encontra-se muito longe dessa idealização. As metrópoles modernas transformaram-se em palcos de competição e disseminação do medo em todas as suas variáveis. O capitalismo feroz que dita o ritmo das grandes cidades obriga todos a competir. Quer seja no campo dos estudos ou do trabalho, a disputa cotidiana muitas vezes se eleva à condição de guerra declarada. Expressões como matar um leão por dia ou estamos na batalha disso ou daquilo, bem revelam o quanto belicoso tornou-se nosso vocabulário e nosso comportamento. Já não se vê o próximo e sim o adversário. Já não se enxerga o colega e sim o concorrente. As tensões permanentes dessa competição sem fim confundem-se, portanto, com o estilo de viver em qualquer metrópole contemporânea. De acordo com o antropólogo Ralph Linton, aquele que não sabe se será feliz amanhã começa a ser infeliz hoje. O medo de perder a vaga anunciada no jornal, de ser demitido sem motivo justo, de perder o vestibular e adiar o sonho da universidade, vai minando pouco a pouco o ânimo de viver e a capacidade de sonhar. Constantemente nos chegam notícias de pessoas que não suportaram a pressão, tornaram-se deprimidas e até aquelas que chegaram ao ato extremo do suicídio. Rehumanizar as cidades, recuperando-as como centro de convivência respeitosa entre os que nelas vivem, é o grande desafio de gestores e cidadãos do nosso tempo. E isso inclui políticas públicas que ofereçam mais oportunidades de realizações individuais para que resgatemos os conceitos de bem coletivo e de lugar comum. Isso é que é planejar um texto. E eu espero que você, a partir de agora, praticando constantemente, possa também planejar muitíssimo bem.